Bom dia, Teresópolis, bom dia você, telespectador da 3FM TV. É um prazer estar aqui com você mais um dia, hoje 15 de janeiro, 10 horas e 2 minutinhos. Tá começando o Teresópolis ao vivo e você pode assistir a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pode participar com a gente pelo número do nosso WhatsApp, que está aqui, olha, na sua tela. Pode mandar a sua denúncia, pode mandar a sua mensagem, mandar o seu carinho. Enquanto você vai tomando o seu cafezinho, eu estou tomando um cafezão aqui, olha, hoje, você vem com a gente, porque o programa está recheado de atrações, nós vamos falar de várias coisas, de vários assuntos importantes para a nossa cidade, e tenho certeza que você vai curtir muito o programa desta quinta-feira, 15 de janeiro, e nós começamos com imagens exclusivas e ao vivo da nossa querida cidade de Teresópolis. Hoje o clima tá gostosinho, daquele jeito que a gente já conhece Teresópolis, fresquinho, apesar de estar sol, o céu tá bonito assim, mas está bem mais tranquilo hoje. Aliás, os últimos dias o tempo tem estado bem mais confortável e a gente vê também que o trânsito, nesse momento no centro da cidade, tá razoável, gente, não tá nada tão complicado assim. A gente tem imagens nesse momento aqui da reta, vamos cortar para imagens aqui da Lucilmeira, e olha aí, gente, olha, o trânsito tá meia boca agora por conta dessa obra, né? Essa obra que está ocupando parte da pista aqui na altura, próximo ao estúdio, aqui na altura do supermercado, dá pra gente ver aqui na esquina com a gente vê aí a Guarda Municipal trabalhando e trabalhando muito. Aliás, um abraço pro Santana, esse guarda municipal aí é um cara fora da curva, hein? É o tipo de guarda que todo mundo curte, todo mundo gosta, ele sempre dando aquele bom dia bacana e organizando o trânsito de Teresópolis. Trânsito esse que está passando por mudanças, como nós anunciamos, e nós estamos acompanhando, a nossa redação está acompanhando de perto para poder trazer todas as informações sobre essas alterações no centro da cidade, sobretudo aí no trecho da Lucilmeira, né, lá da Doutora Aleixo com a Lucilmeira até a Djalma Monteiro com a faixa exclusiva. Muito debate, nós vamos falar sobre isso nos próximos programas e trazer todas as informações. E no programa de hoje, olha, eu vou falar sobre o serviço dos trenzinhos, tá, gente? Olha, o serviço dos trenzinhos foi paralisado na Feirinha do Alto. Vou falar também sobre imagens assustadoras da UPA de Teresópolis. No Repórter Cidadão, um seguidor, um ouvinte, um telespectador do nosso programa mandou pra gente com imagens internas da UPA de Teresópolis e nós vamos chamar aí a atenção das autoridades. Ana Paula vai trazer pra gente o informe da 3FM. Vou bater um papo hoje também com o nosso querido amigo Felipe Abreu, com todas as notícias do esporte. E corta pra mim aqui, produção. Olha só, hoje a nossa entrevistada é Bebete Filpe. Vamos falar sobre causa animal, gente. Uma causa tão querida, tão cara para tanta gente. Eu vou conversar com ela, que é reconhecida em todo o estado do Rio de Janeiro por suas ações de proteção na causa animal. Ela veio para Teresópolis no período da tragédia de 2011, resgatar animais e ficou. Hoje ela tem uma ONG gigante e faz um trabalho realmente sensacional e vai estar conosco batendo esse papo aqui. Nós vamos falar sobre o abrigo Guilherme Mota, vamos falar como está a causa animal, com quem faz o trabalho de proteção de verdade. Então o programa hoje está recheado de muitas atrações e desde já você é o nosso convidado para participar. Está começando o Teresópolis ao vivo. Vamos para o comercial, já eu tô de volta. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem.
Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Olha, minha gente, eu começo esse segundo bloco trazendo uma reportagem muito séria sobre um caso que aconteceu na Feirinha do Alto. Repercussão nacional, infelizmente, né? Uma repercussão negativa. A Feirinha do Alto, que é um lugar para as famílias se reunirem, a Feirinha do Alto, que precisa tanto de investimentos a nível de divulgação, de infraestrutura, a Feirinha do Alto, que já passou por tantos problemas, volta a ter problemas com os operadores dos trenzinhos. E aí, muito complicado, porque a prefeitura precisa apurar o caso, né, para esclarecer os fatos, mas ganhou repercussão em toda a grande mídia, o Brasil inteiro falando sobre esse assunto mais uma vez, e eu vou trazer imagens agora do que aconteceu. Vamos lá, são imagens nossas aqui, exclusivas, foram enviadas para a nossa reportagem. Meu sobrinho tirar aí do óculos, tá bom? Vamos te levar para a ambulância e lá você vai ser examinado para ver se você tá bom? Porrada comendo aqui, ó, Homem-Aranha. Homem-Aranha querendo bater no Capitão América ali, ó. Meu sobrinho. Gente, olha, muito complicada essa situação, tá? A Prefeitura de Teresópolis emitiu nota ontem e ela suspende a circulação dos trenzinhos da Ferarte por tempo indeterminado. A Prefeitura de Teresópolis suspendeu os 2 trens em virtude do que aconteceu aí. O serviço vai ficar inoperante enquanto a Prefeitura elabora um novo modelo de permissão. A medida é uma resposta necessária para os fatos. Agora, olha só, gente, nas imagens, né? E aí um operador acusa o outro. Nas imagens, o que a gente vê é que um dos trenzinhos está fazendo aquela dança bacana ali, né? Aquele espetáculo. Os trenzinhos fazem um espetáculo muito bonito aqui em Teresópolis. E aí um dos operadores, ele vai entrar nessa via, onde fica ali a feirinha, onde as pessoas esperam, aguardam, olha só, dá para ver nas imagens aí, e aí, logo em seguida das imagens, a gente vê um jovem caído, que é integrante do outro trem. Um dos operadores dizem que o rapaz foi atropelado, foi atingido pelo trem. O outro operador que conduzia o trem diz que não foi bem isso que aconteceu e etc. Então, cabe à polícia apurar essa situação. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? A gente vê a imagem do rapaz caído, o SAMU foi acionado, ele foi conduzido ao hospital,
Felizmente não teve ferimentos sérios. Agora a prefeitura tem que dar uma resposta assim à altura, mas não adianta suspender os trens e amanhã voltar tudo de volta. Tem crianças aí, gente, olha só, crianças assistindo, os personagens que deveriam ser motivo de inspiração, motivo aí de contentamento, de felicidade, de lazer, brigando. Isso já aconteceu inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Não é a primeira vez que acontece isso. Então a gente só tem que lamentar que fatos como esse, né, que mancham a imagem de Teresópolis se repitam e que a prefeitura, ao longo, e não só no atual governo, mas no governo anterior também, aconteceu pelo menos uns 2 episódios, não tenha tomado uma atitude mais enérgica. Não pode continuar acontecendo isso. A prefeitura precisa pôr fim a esse tipo de situação, né? E aí cabe à justiça também ficar atenta, porque a gente não sabe, se essa situação continuar assim, a gente não sabe aonde isso vai parar. E se tratam de famílias, não só da imagem da cidade, de crianças que presenciam isso tudo, esse tipo de cenário. Então a gente pede à Prefeitura de Teresópolis que não somente seja mais enérgica em situações como essa, como também venha dar uma resposta à altura. O que vai ser feito? Gente, vê aí qual é o operador, né? Qual é o operador que ganhou a concessão antes, mantém nesse ponto, tira um dos trens, bota em outro ponto turístico. Tem que tomar uma medida enérgica e justa, sem beneficiar, né? Porque em Teresópolis, pode cortar para mim aqui, em Teresópolis a gente sempre vê esses acordos, essas parcerias políticas prevalecendo sobre a coisa pública. Isso não pode acontecer. A administração pública tem que ser feita de forma séria, comprometida, e eu tenho a mais absoluta certeza que essa situação vai ser resolvida pelo poder público. E olha, eu corto agora para imagens chocantes do interior da UPA de Teresópolis. É o repórter cidadão chegando, vamos colocar na tela. Essas imagens aí, gente, olha só, elas foram feitas por um acompanhante mostrando a parte interna da UPA. A gente mostrou ontem aqui imagens externas e realmente a UPA de Teresópolis, olha, eu quero destacar aqui o belíssimo trabalho feito pelos profissionais. Verdadeiros guerreiros que trabalham há muitos anos. Essa UPA que está desde 2009, foi fundada em final de 2009, início de 2010, ela começa a operar. E sempre foi essa novela que você está vendo aí, olha. A estrutura extremamente comprometida, né, a estrutura interna dessa unidade. A prefeitura vem prometendo, desde o início do atual governo. Olha que absurdo isso aí, gente. Essa imagem aí, tá vendo? Isso é para colocar o soro. É um pedacinho de arame, gente. É um verdadeiro absurdo. A parte externa nós mostramos ontem, também completamente sucateada. Esse espaço que você está vendo aí, ele era para durar por 2 anos. Isso é um container. O material todo era de um container. E, infelizmente, né, essas cenas se repetem, nada é feito. Nós abrimos aí para o secretário de Saúde, se quiser se manifestar, parece que foi feito um mutirão recente lá. E o que nós temos de precioso aí são os profissionais que se dedicam, maqueiros, enfermeiros, técnicos, pessoal da higienização, da Copa, os médicos, que trabalham às vezes sem insumos, trabalham sem estrutura e que atendem da melhor maneira a população. Mas dentro dessa estrutura aí não funciona, né? É importante que seja feito um grande investimento, troca de mobílias, de cara, troca dessa estrutura, né? Melhorias internas e, claro, dar subsídios, dar condições, da estrutura para que o profissional de saúde possa trabalhar. Cenas como essa, olha só, gente, não tem um sabão líquido, né, no banheiro, falta o álcool em gel, falta a estrutura básica, às vezes ar-condicionado sem funcionar. Então é importante que a prefeitura tome medidas para que situações como essa não se repitam mais e esse lugar seja, no mínimo, né, dignamente adequado. Não pode parecer, né, um lugar parece. Olha aí, essa imagem talvez seja a imagem mais chocante, um pedaço de arame para segurar, provavelmente ali, para sustentar o soro. Está aberto aqui, corta para cá, produção, está aberto aqui o nosso espaço para que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura se manifestem diante disso, né? E é importante que a gente fale sobre esse assunto.
Recebi informações recentes que vai ser feito um grande investimento, uma grande obra na UPA, e essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa é que a Prefeitura melhore os serviços de saúde do município, já que a população sofre há muito tempo com os problemas de saúde da cidade. Muito bem, vamos chamar o Informe Terê com Ana Paula Alves. Informações na Terê FM TV para você. A taxa de licenciamento anual cobrada pelo Detran RJ para a regularização de veículos no estado do Rio, a guia de regularização de taxas, já pode ser emitida pelo site do Bradesco. O valor neste ano é de R$ 293,71. A cobrança é feita para garantir a regularização do veículo, além do pagamento do IPVA. As datas de vencimento variam conforme o final de cada placa. O licenciamento anual é obrigatório para todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque registrado em território fluminense. Confira então o calendário de pagamentos. Finais de placa 0, 1 e 2 até 31 de maio. Finais de placa 3, 4 e 5 até 30 de junho. Finais de placa 6, 7, 8 e 9 até 31 de julho. Ainda de acordo com o Detran RJ, o licenciamento de 2025 continuará válido até as datas estipuladas no calendário. A Secretaria de Educação definiu o calendário de pré-matrícula e de matrícula presencial nas creches, centros de educação infantil e escolas municipais para o ano letivo de 2026 aqui em Teresópolis. Os pais e responsáveis deverão comparecer nas unidades de ensino conforme o cronograma. De 19 a 30 de janeiro, acontece a pré-matrícula dos alunos que saíram das creches e CMEIs para o primeiro segmento do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, e dos estudantes que vão cursar o segundo segmento, que é do 6º ao 9º ano. Já de 21 a 30 de janeiro será divulgado o resultado da pré-matrícula online feita em outubro e novembro de 2025 e matrícula presencial dos alunos para o pré-escolar 1 e 2 e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Já de 26 a 30 de janeiro, acontece a pré-matrícula de novos alunos para turmas de berçário, maternal e jardim nas creches municipais e centros de educação infantil das áreas urbana e rural. As informações completas estão no site da Prefeitura. Acesse teresópolis.rj.gov.br. É isso, minha gente. Olha, eu inicio hoje aqui uma rodada especial falando sobre esporte com essa fera, Felipe Abreu. Prazer. Irmão, prazer, muito bom estar contigo aqui. Campeonato Carioca começou, gente. Rapaz, oficialmente ontem, né? Começou... Bola rolando. Sim, sim. A gente, na verdade, começou no domingo, né? O Flamengo teve um jogo adiantado da 5ª rodada e estreou aí no domingo, mas oficialmente a primeira rodada do Campeonato Carioca aí da Taça Guanabara foi ontem. O Fluminense abriu aí às 7 da noite. Ganhou o jogo, né? Fluminense venceu. Venceu o Madureira, venceu por 2-1. O gol da vitória do Fluminense, estava 1-1 o jogo por um bom tempo. O gol da vitória do Fluminense foi do John Kennedy, né? Ele que era para se apresentar bem depois, junto com a galera do time principal, digamos assim, do Fluminense. Ele se apresentou um pouquinho antes. E foi o John Kennedy não fez uma temporada muito bacana depois que voltou, mas é craque de bola. O ataque do Fluminense mesmo não fez. O ataque do Fluminense deixou muito a desejar na temporada passada, né? O Cano conviveu com muitas lesões. O Everaldo foi titular um bom tempo, mas não fazia gols também. Era mais operário, né? Mais ajudava do que fazia gols. O Fluminense precisa, tanto é que está no mercado ainda, atrás de um centroavante. O Hulk era o nome do momento, era o cara. Mas o Atlético Mineiro fez uma exigência que o Fluminense afastou e o Atlético encerrou as negociações. O Fluminense não deu como encerrado,
mas o Atlético deu. Mas falando do jogo de ontem, o Fluminense venceu por 2-1, o primeiro gol do Lescano, que era um dos renegados aí do time de 2025, quase não jogou em 2025, praticamente não jogou. E o John Kennedy fez o segundo gol, um cara que está buscando redenção, né? Ele quer ser o cara do ataque do Fluminense e começou, digamos assim, com o pé direito, né? Deu assistência e fez o gol. O campeonato mais charmoso do Brasil, o Campeonato Carioca, mais né? charmoso, Aliás, sim, os times do Rio estão sempre aí nas decisões. Sim, né? sim. Estão indo muito bem na Libertadores da América e o campeonato vai ganhando com A isso. Libertadores da América nos últimos anos tá no Rio, né? 22 com o Flamengo, 23 Verdade. com o Fluminense, 24 com o Botafogo, 25 com o Flamengo de novo. Tomara que agora, em 26, Se fique no repita Rio essa de novo. dose, Né? Fique no Rio. Fluminense, Botafogo e Flamengo estão lá. Vão estar lá na disputa, né? O Botafogo começa um pouquinho antes, tem a pré-Libertadores. E o Mengão? Fala pra mim, rapaz, Felipe. então, o Mengão ontem vacilou, Bruninho. O O Flamengo, Mengão eu vou ainda te tá falar, jogando hein? com aquele time... o Fluminense jogou com time alternativo, mesclado. Jogadores do profissional com jogadores da base. O Flamengo tá praticamente full time da base. E ontem não foi bem, o time não foi legal, acabou perdendo aí por 2-1 pro Bangu, lá em Moça Bonita. Faziam 23 anos que o Flamengo não jogava em Moça Bonita. O Flamengo muito voltou tempo. a jogar em Moça Bonita. Rapaz, muito tempo o Flamengo não jogava em Moça Bonita. Não conseguiu jogar bola, quem fez o gol do Flamengo foi o Guilherme, garoto muito promissor. Infelizmente, pro Flamengo ficou com a derrota. No ano passado o Flamengo também estreou, jogou o Carioca com o Sub-20 e acabou perdendo os 2 jogos de estreia do campeonato. O Flamengo tem 2 jogos e 1 ponto até agora. Empatou a primeira partida com a Portuguesa e perdeu agora pro Bangu. É o time B, né? O time Sub-20. Sim. É o Sub-20 com jogadores que têm idade de Sub-20 e estão já no profissional, né? O caso do Wallace Ian, que a gente vai falar dele, que ontem, por surpresa, saiu o anúncio de que ele foi negociado com o Bragantino. O Flamengo vendeu ele pro Bragantino. Bom jogador. Assim, ele teve um início muito promissor, foi muito bem naquela Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Mas depois acabou se perdendo em 2 jogos. Ele que perdeu o pênalti que causou a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, foi fazer graça, virar a cara na hora de bater o pênalti e acabou estando por cima. E ele também foi expulso no jogo contra o Bahia, que ele entrou e o Flamengo já tinha 1 a menos, ele também foi expulso por causa de uma bobeira da parte dele. Mas é muito promissor, tem muita personalidade. É um garoto que a gente pode ver aí no futuro como um grande jogador. Ainda não é, mas pode se tornar. Precisa mudar a cabeça, precisa botar a cabeça no lugar. A rodada do Campeonato Carioca continua, Vasco, Botafogo. Continua, Vasco e Botafogo jogam hoje, o Botafogo enfrenta a Pegacola aqui, que agora, né, Botafogo enfrenta a Portuguesa hoje, às 7 da noite, lá no Luso Brasileiro, e vai de time alternativo, assim como o Flamengo. O Botafogo nem vai mesclar muito. Eu tenho a provável escalação aqui, o Botafogo vai com Christian Lor no gol, Cadu, Danilo, Justino, Gabriel Abdias, Lucas Camilo, Bernardo Valim, Felipe Januário, Cauã Toledo, Caio Vale e Arthur Isaac. Muita gente deve estar se perguntando, cadê o Cadiro, o centroavante panamenho lá do Botafogo? Ele está na seleção, ele foi convocado, vai jogar amistosos com a seleção agora, né, em janeiro, e possivelmente vai para a Copa, tá? O garoto é muito promissor, tem 18 anos, o Botafogo já renovou o contrato dele, saiu o anúncio ontem, que o Botafogo tinha renovado o contrato dele, deu uma valorização salarial pro garoto que merece, né? Não tem jeito, tem que valorizar e botou um grande aumento na multa salarial, na multa rescisória dele, para se alguém quiser levar, vai ter que pagar, vai ter que gastar dinheiro. E Vascão da Gama, dessa vez vai emplacar, será? Vai ser uma boa temporada? É o único que vai começar já... A toda? A toda, deve, né? Ainda é a provável escalação, mas já na provável escalação vem com um time com força máxima, inclusive o time que jogou a final da Copa do Brasil contra o Corinthians na última partida. O Vasco enfrenta o Maricá, o jogo vai ser em São Januário, já começa a temporada com um time completo. Cara do Diniz, né? Sim. A única mudança que a gente pode ter é a entrada do Piton na lateral esquerda, no lugar do Pumita, ainda não está certo. Essa seria a única alteração daquele time que jogou a final da Copa do Brasil. A provável escalação é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues ou Piton, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Né, o Vasco que o Vascão com força total. Sim. Para começar o Carioca voando. O Vasco quer começar o ano diferente, quer começar o ano com título e a melhor forma é isso, tem que ganhar o Campeonato Carioca. É ganhar volume. Sim. É isso aí, gente. Olha, o Felipe Abreu vai estar com a gente aqui, tá? Toda segunda-feira e a quinta trazendo as notícias do futebol, do esporte. Trazer sempre assim, dinâmico, rápido e
né? A gente Falar de todo entrega, mundo. exatamente, a gente entrega a fala dos clubes do Rio, do seu time do coração, e é muito bom ter você com a gente aqui, Filipão. Daqui a pouco tem na rádio também. Né? Exatamente, Vamos puxar você a pode, sardinha. pode acompanhar, entra que horas? Meio-dia e 40, depois do comercial de meio-dia e 40 a gente entra lá, depois da primeira música. Falar com a Aninha aí de futebol, do Vai futebol falar carioca. com a Aninha, né? Zé Camorim tá de É, férias. tá de vida naquele boa, vidão. tá de vida Beijo boa. no coração, Tomara Zé que ele volte Camorim. bonito, né? Que é muito feio, tadinho. Isso, você pode curtir a Terê FM, pois é, de repente melhora, né? Olha só, filho, Vai teu voltar amigo. descansado, pelo menos. Bonito, não sei, mas descansado. Vai tocar aquela melhor, mais animada, depois de curtir férias em Cancún. Gabriel, Olha só, gente, ele merece. Terê FM 93.7, você pode colocar já aí, inclusive baixa o aplicativo que já tem TV e rádio, Terê FM e Terê FM TV. Obrigado. Meu amigo, obrigado, eu que te agradeço. Mais uma vez, bora com imagens ao vivo aqui de Terê. Isso aí, gente, olha só, nós estamos encerrando mais esse bloco, já está no nosso estúdio aqui a Bebete, eu vou para um comercial e já volto com ela para um bate-papo para lá de especial. Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibad Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibad, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibad Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas 200, com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibad Autopeças, WhatsApp 979790019. Construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibad Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibad, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibad Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas 200, com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibad Autopeças, WhatsApp 979790019.
reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Muito bem, nós estamos de volta, Teresópolis ao vivo, 10 horas e 32 minutos. Eu tenho aqui do meu lado uma pessoa que eu sou fã, que é a Bebete Filpe. Bom dia, Bebete. Bom dia, Bruninho. Você está sempre com a gente. Obrigada. A Bebete, gente, ela é símbolo da luta pela causa animal. É alguém que faz isso a vida inteira, tem uma história com a causa animal. E eu sempre chamo ela já veio estar com a gente aqui na rádio, eu compartilho quando se fala de causa, de feiras de adoção, de eventos e atividades. Eu sempre falo dela, falo da Elizabeth Simons e pessoas assim. Simões também é uma guerreira. Pessoas que a gente sabe, né, Bebete, que respiram isso. Não são oportunistas, não são pessoas que tentam utilizar de forma política a causa animal. São pessoas que vivem e respiram. E eu tenho a honra, o orgulho de te receber aqui. Muito obrigada. Viu? Obrigada. E é de verdade, é de coração, porque isso já tem algum tempo que a gente tem te acompanhado. Obrigada. Agora, gente, olha só. Eu quero começar falando sobre... A gente está vivendo agora dias, né? Agora em 2011, nós tivemos a grande tragédia, um marco da história do Brasil, a maior tragédia climática da história. E tudo começa aqui, na causa animal, exatamente, né, aqui em Teresópolis, porque a Bebete tem uma história de uma vida inteira de amor aos animais, mas ela começa exatamente nesse período, né, Bebete? Não, eu já tinha um abrigo. Aqui em Teresópolis já tinha um abrigo? Já tinha um abrigo. Eu sempre acho que você tinha um abrigo no Rio e depois... Não, já tinha, porque... Não, eu fui a primeira presidente da SOS Animal, que foi criada no ano 2000. Depois, como lá não resgatavam gatinhos, o meu marido, que faleceu em 2007, ele tinha um sítio aqui no interior, em Campo Limpo, e eu já tinha uns 100 e poucos cachorros e uns 100 e poucos Ou seja, gatos. já vinha fazendo já aqui em Teresópolis. Já aqui. Só que em 2011 morreram vários animais porque o sítio foi atingido pela tragédia. A tragédia também o temporal também atingiu. Atingiu ali a região de Campo Limpo, Pessegueiros, ficou o sítio mesmo, nós ficamos praticamente um mês sem acesso, caiu barreira, morreu gente, ali muita gente morreu, e morreram animais ali, tanto que quando houve a tragédia eu não pude quase ir ao sítio, o exército levava ração, levava mantimento. Porque não tinha acesso. Não tinha acesso. Se bem que 15 anos depois as estradas continuam horríveis. Já vista lá na SOS. Eu vou falar sobre isso. Se não fosse também. um empresário que conheceu o trabalho da gente passar uma máquina, até hoje não tinha como chegar ração para os cachorros. No abrigo hoje são quantos animais aproximadamente? No SOS tem aproximadamente uns 500 e poucos animais. São muitos animais. E no abrigo de Campo Limpo tem uns 200 gatos e uns 100 e poucos cães. Olha, eu vou chamar... Tinha mais, eu consegui doar alguns lá nos abrigos mesmo, porque devido ao acesso é muito difícil trazer para as feiras. Ao total, deve dar em torno de uns 1.000 animais. Porque tem toda uma logística, né, Bebete? De trazer os animais para uma feira, para as pessoas irem é muito mais difícil, ou seja... eu dou lá, ou então eu tiro carona nas feiras da Elizabeth Simões, que é super organizada. Ela praticamente está assumindo os gatos da cidade, que aqui não tem política pública, não tem nenhum gatil, e ela me dá uma carona para eu doar os cachorros lá. Então, os filhotes eu consigo doar, mas é uma trabalheira, porque eu tenho que ir no abrigo, pegar o animal, a estrada é péssima, antes de ir para a feira tem que levar numa pet shop para tomarem banho, porque eles chegam vomitados, porque é muito longe, vacinar, que a gente procura dar o melhor para eles, eles são doados vacinados, aí a gente leva para a feira da Beth. Quando eles não são adotados, tem que voltar para o abrigo ou conseguir um lar temporário para a próxima feira. Então é uma trabalheira danada.
Muito complicado. Na última feira, nós conseguimos doar 21 animais que ela fez no shopping. Coisa boa. Vamos colocar imagens? Coloca imagens aí, essa matéria bem interessante. É o teaser, na verdade, desse grande documentário, mostrando exatamente o que aconteceu, né, na tragédia de 2011, sobretudo atingindo os animais. Igual a essa catástrofe eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Nunca imaginei que o Rio de Janeiro pudesse passar por uma coisa dessa. A dimensão do problema era muito maior, era muito além do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Se cada animal desse pudesse falar, pelo menos na nossa língua, né, o português se expressar, ele se expressa muito bem, olhar os olhos de cada animal, a gente entenderia cada história. Morreu muita gente, morreu muita gente, morreu muita gente. Eu me lembrei dos animais, falei, os animais não vão ter quem socorra. Muito triste, situações assim horrorosas. Os bichos enlouquecidos porque eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Foi isso que acabou comigo, que quando eu penso, tenho só vontade de chorar. Isso foi muito ruim, cara. Why do you rescue animals? Yeah. Okay, when you look into an animal's eye during a disaster, you look into the eyes of God. Bebete, que momento, hein? Era muito dramático viver aquilo, né? Um sofrimento incalculável. Nós dormíamos em cima de sacos de ração no galpão, porque à medida que os animais eram resgatados, nós tínhamos que cuidar dos animais para que eles fossem adotados. Clínicas veterinárias, como é o caso da Curupira, fechou a clínica para fazer. Vieram veterinários da UENF para operar os animais mutilados, vieram veterinários da USP, da Unicamp, ONGs dos Estados Unidos. A sorte dos animais da tragédia de 2011 foi que foi a iniciativa privada que ajudou, porque o poder público simplesmente só chegava no galpão me procurando e me entregando animais. Era a Defesa Civil, era Prefeitura, BOP, Guarda Nacional, chegavam me procurando e me entregando animais. Mais de 918 mortos, e aí você olha e fala assim, quem vai cuidar dos animais? Porque eram muitos animais. Cada família dessa, muitos animais. Eu sempre digo o seguinte, a gente que é pobre, a gente gosta de ter bicho, né? A gente tem um carinho muito grande. Então morreu muita gente em áreas muito difíceis, como no Campo Grande, por exemplo, uma área muito devastada, e tem muitos animais. Até hoje a gente vive isso lá. Até hoje. Né? Tem um caso curioso. No galpão, as pessoas, às vezes, iam lá procurar, raramente, porque praticamente os animais que nós resgatamos foram animais órfãos. As pessoas que têm espiritualidade devem estar até dizendo, os seus donos devem ter agradecido a gente por ter salvo a vida de tantos animais. E casos tristes, um casal uma vez entrou no galpão e falou, Bebete, será que o meu cão se salvou? O rapaz era frentista, acho que eles moravam em Campo Grande, e a moça enfermeira, eles não estavam no bairro na hora da tragédia.
E ambos perderam a família praticamente toda, tanto um quanto o outro. Então a esperança deles era encontrar o cachorrinho, que também morreu. Bebete, uma das cenas mais emblemáticas é exatamente uma senhora que a casa dela está sendo levada e ela se agarra, né, ao cachorrinho de estimação. Aquilo emocionou o mundo. Emocionou o mundo. E ela, a dificuldade para se salvar, uma loucura. Assim como um cachorro que nós fomos resgatar e ele não saía do lugar, e os resgatistas que estavam lá disseram, ele mostrou os corpos dos donos e foram espalhados, assim, 100 metros, ele mostrou todos, ele não quer sair daqui. Falei, qual é o nome dele? Caramelo. Olha, e ele ajudou a localizar. Os donos. Aí nós levamos ele para o galpão e eu nunca tinha visto, eu fico até meio assim emocionada. Ele chorou o luto pela perda dos donos. E a história dele, naquele dia, tinham muitas pessoas da imprensa, nos entrevistaram, ele foi filmado e uma senhora no Rio se encantou por ele, falou, eu vou apanhar o Caramelo, vou adotar. E ela, uma senhora com poder aquisitivo bom, contratou uma ambulância própria para animais, levou o Caramelo para a casa dela na Barra da Tijuca e ele fugiu. Depois foi encontrado no Barra Shopping e foi uma comoção, saiu no Jornal Nacional, o Caramelo fugiu. E eu acho que foi o primeiro caramelo do Brasil que depois disso... Que deu origem a toda essa... caramelos. Que já está até virando raça brasileira, o caramelo. É um patrimônio cultural do Brasil. E foi muito emocionante porque ele se tornou um exemplo de amor incondicional pelos donos. Fizeram uma página, Caramelo Herói. Ele já deve ter morrido, porque já tem 15 anos, ele era um cachorro de porte grande. Mas ele chorou o luto, eu nunca tinha visto isso. Ele enfiou o focinho numa quina e uivava como se estivesse chorando. A história dele saiu nos Estados Unidos, no Washington Post, a história do Caramelo. E o resgate dos animais da tragédia foi o ponto de partida, no meu entender, para resgate de animais em tragédias. Foi criado o GRADE, que é um grupo de resgate de animais lá em Friburgo, que também resgataram que teve animais toda a em 2011. Daqui. Foi a partir de 2011 que a mentalidade para salvar a vida dos animais foi implementada. E agora a gente viu novamente acontecer toda uma mobilização, uma estratégia, né, com base em tudo que já tinha vivido aqui. Foi o ponto de partida, porque o sofrimento dos animais é exatamente igual das pessoas. É verdade. Olha só, eu vou para um breve intervalo, rapidinho, já vou voltar com a Bebete. Nós vamos falar sobre um caso, gente, que chocou também o Brasil. Teresópolis vive na imprensa, na mídia, e geralmente não são com notícias boas, né? Infelizmente. Né? O caso do Abrigo Guilherme Mota, que foi uma outra mobilização nacional após a morte do Guilherme. E a Bebete vai falar um pouquinho sobre isso. A gente quer saber, muita gente quer saber, aliás, como é que está a situação. Muitos animais foram doados, mas como é que está... Se ela tem informações para trazer para a gente sobre esse caso. Eu vou para o intervalo, já volto com o Bebel de Fio. Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças, WhatsApp 979790019.
Faça as festas e o verão com as melhores ofertas da Carrapeta. Quer refrescar? Ventilador New Delta Light por apenas R$ 289,90. Ar-condicionado portátil por apenas R$ 2.999,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 379,90. Grátis, uma torneira boia. Kit Pop, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 12,54,90. Renove sua casa e comece 2026 com o pé direito. Carrapeta, construindo com você. Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã. Muito bem, você está assistindo Teresópolis ao vivo, eu estou de volta aqui com a Bebete. Bebete, a gente teve agora recente o caso do abrigo Guilherme Mota. Infelizmente. Né? Era um caso recorrente, o jovem Guilherme Mota, que infelizmente faleceu, e aí eu externo aqui a nossa solidariedade à família. Né? Ele vinha tendo problemas frequentes, né? Problemas emocionais, problemas de todo tipo, e aí a gente não vai entrar no mérito do que ele fez ou deixou de fazer. O que a gente tem que apontar é uma realidade. Inúmeros acumuladores em Teresópolis fazem a mesma coisa. Né? E você tem, o caso do Guilherme é um, mas nós temos inúmeros acumuladores que não são protetores, são pessoas que às vezes se sensibilizam e acabam pegando animais e depois não dão conta de cuidar. Né? Não é, eu acho que isso é o reflexo da total falta de política pública com relação à causa animal que existe aqui em Teresópolis. E há décadas, né, Bebete? Há décadas. Por exemplo, se houve castração aqui, foi graças ao RJ Pet, durante um período que trouxe o programa para Teresópolis. Teresópolis não tem política pública nenhuma, criaram uma coordenadoria totalmente inoperante, que só funciona em horário comercial, mas não tem carro para resgatar. Olha, que absurdo, né? Se um animal for atropelado no domingo, se alguém não ajudar, se uma pessoa que tem amor aos animais não ajudar, ele vai morrer. Porque não tem uma política pública. Ou seja, não tem uma veterinária conveniada, o abrigo não tem condições. O canil municipal é um canil totalmente insalubre dentro de um lixão. Então, para você ver como é que o poder público encara os animais, coloca um abrigo dentro do lixo. Então, é uma vergonha Teresópolis com relação à política pública. É um retrocesso para uma cidade com 180 mil habitantes, onde o zelo pelos animais é uma prova de progresso, de progresso moral, de progresso existencial. Não existe. A pessoa que é pobre, que quer ter um cão, que quer ter um gato, não consegue, porque não tem um hospital veterinário com preços que elas possam pagar. Então, elas recorrem aos protetores que se desdobram para ajudar. Eu não sou a única protetora, tem dezenas de protetores que se desdobram e às vezes ficam com muitos animais porque não conseguem doar, não tem campanha de adoção. Eles fazem campanha para os animais do canil porque querem descartar. Ô, Bebete, você falou uma coisa muito séria. Se tivesse, a gente vai voltar para o assunto do Guilherme, para a gente não se perder do abrigo, como é que está a situação, né, as informações que você tem. Mas olha só, se tivesse, por exemplo, uma clínica veterinária municipal, você já ia oportunizar que muitas pessoas adotassem porque sabem que iam ter esse suporte. Ou seja, você ia ter a população como grande parceira. Para você ter uma ideia, uma cidade com 180 mil habitantes que não tem um gatil municipal. Então, não tem um gatil, que é um abrigo para gatos. Um abrigo para gatos, e o gato é um animal que ele adquire doenças que são zoonoses, como é o caso da esporotricose, que é tratável, o gato fica bom, ele pega arranhando a unha em árvores com espinhos, como é o caso do buganvília, e a cidade é uma cidade serrana que tem muito buganvília, e não tem uma campanha, um programa de contenção da esporotricose. Na tragédia de 2011, se nós não tivéssemos resgatado essa quantidade absurda de animais, a cidade ia implodir com zoonoses, porque como a tragédia aqui em Teresópolis, ela pegou a periferia da cidade, ela não pegou a região central. A partir do momento que nós resgatamos todos os animais, praticamente todos, os que nós não resgatamos morreram.
Se ficou um ou outro, foi muito pouco. Nós resgatamos uma quantidade absurda. Eu doei no Leblon, entre Ipanema e Leblon, no Jardim de Alá, 800 animais da tragédia. Do período da na tragédia. Campanha Solidariedade Região Serrana, que a Rede Globo, toda sexta-feira, anunciava no RJ. Então as pessoas iam adotar. Nós fizemos campanha de animais mutilados. Mas se nós não tivéssemos resgatado esses animais, eles iam migrar para a cidade. Iam transmitir doenças. A cidade totalmente desestruturada, em estado de calamidade, com caminhões com corpos ali em frente à delegacia. E nós pegamos dezenas de animais com leptospiroses, com doenças contagiosas. E tratamos deles, castramos e doamos. Então, seria não tinha, para você ter uma ideia, a falta de estrutura começou em 2011, que nós evitamos uma situação dramática aqui, até hoje. Eu estou dando o exemplo dos gatos. Nós estamos falando 15 anos depois, nenhum avanço no sentido... Praticamente nenhum. Tanto que o Guilherme Mota, que tinha amor pelos animais, tanto tinha que ele pegava, ele ficou quando ele faleceu, eu acho que ele tinha 300, quase 400 animais resgatados das ruas. Exatamente, voltando nesse assunto. Ele pega, acumula esses animais, chega uma hora que era visível que ele não tinha nem estrutura psíquica, né, para lidar com aquilo, não tinha cabeça para lidar. Eu acredito que ele tinha amor pelos animais, que ele se sensibilizava com o sofrimento deles. Mas o poder público totalmente omisso, ele pediu ajuda. Tem vários vídeos, inclusive, né, que ganharam a mídia nacional, né, dele implorando por socorro, dizendo, olha, eu não tenho condições mais, eu vou soltar os bichos porque eu não tenho condição de cuidar. Ele perdeu a ajuda das redes sociais que ele tinha. Uhum. E ali tinha que ter tido uma intervenção. Tinha que ter tido, e houve, eu acho. O próprio Ministério Público exigiu que a Prefeitura tomasse uma postura e não tomou postura nenhuma. Se não fossem as pessoas da sociedade civil, ONGs de outros estados, porque como que uma ONG, como é o caso das minhas, com 1.000 animais podia pegar mais 300? Não teria condições. Não teria condições. Ainda no interior, sem ter como levar e sem ter como doar. Porque para eu doar os que estão lá já é uma dificuldade, a estrada acaba. Se um empresário não passa a máquina, não tem como tirar os animais, não tem nem como levar ração. É um abrigo maravilhoso, é um santuário, tem enfermaria, tem centro cirúrgico, é vinculado ao Conselho de Medicina Veterinária, mas o acesso, que é uma obrigação do poder público, a gente não consegue. Nós já pedimos milhões de vezes para consertar a estrada e não consertam. Olha, a gente quer pedir aí à Prefeitura, qual é a estrada lá? Vamos fazer mais um apelo. A estrada de Santo Amaro agora... Teve uma chuva, caiu uma cabeça d'água e um empresário passou a máquina. Então, o empresário passou e melhorou. A Prefeitura precisa melhorar essa estrada, dar uma atenção. As estradas do interior... E a Bebete vai sempre falar pra gente quando a estrada estiver em condições ruins lá, porque é inaceitável, né? Já faz o trabalho da Prefeitura. E não consegue. E não consegue ter nem a via para poder dar o socorro. Para trazer um cachorrinho para adoção. Para o veterinário ir lá é um desespero. Mas o canil em si, o abrigo em si é maravilhoso, é um santuário. Foi considerado um dos melhores abrigos da América Latina. Você tem informação de quantos animais ainda tem lá no abrigo do Guilherme? Que eu saiba, sobraram 40 animais. Com toda a mobilização? Com toda a mobilização. Pessoas que eram ligadas a ele estão lá lutando para salvar os animais. Se não fossem essas pessoas, acredito eu, os animais estariam perdidos, porque a Prefeitura realmente foi totalmente omissa. É um descaso com a vida. A banalização da vida, é um exemplo horrível para as futuras gerações, a falta de respeito com a vida, com os seres que são criaturas de Deus, que coabitam com a gente aqui na Terra, e nós, como seres conscientes, eles são sencientes, que sofrem como nós, temos a obrigação de cuidar deles, e mais ainda o poder público, que tem uma obrigação legal, que recebe impostos da população. Nós pagamos impostos e uma parte tem que ser direcionada para proteger a vida dos animais. Não existe isso aqui. Bebete, vamos lá. A gente sempre vai cobrar, vai fazer críticas e vai falar, olha, o governo não está fazendo, mas que sirva agora como uma inspiração, uma orientação de alguém que vive isso há muitos anos. Quais seriam os passos razoáveis que a Prefeitura poderia começar a dar no sentido de, para ontem,
melhorar o problema, a crise que nós temos aqui, porque todos os dias são mais animais nas ruas. A questão dos gatos, por exemplo, é um absurdo, porque eles se multiplicam numa velocidade. E eles sofrem, eles são animais domésticos que convivem com as pessoas, são animais dóceis, que o homem domestica o animal e depois é o algoz dele. Claro, tem um dever da população de não abandonar os animais. Mas você tem aquele gato que é comunitário, que não foi castrado, e aquela fêmea que fica ali, elas acabam de ter o filhote, já vão ter filhote de novo. Tem os animais comunitários, que é obrigação também do poder público de dar assistência. Eu acho que, primeiro, tem que ter um lugar decente para abrigar os animais abandonados. Tem que ter uma fiscalização, sim, que é crime abandonar um animal. No caso desses animais abandonados que ficam à mercê da própria sorte, que entram em sofrimento extremo e o próprio poder público é omisso, eu considero o poder público conivente com o crime de maus tratos. Eu tenho um exemplo prático. Ontem, eu acabei resgatando, embora com tantos animais, um cão que estava na Fonte Santa há 4 dias, machucado. A população não acredita mais no serviço público, então nem liga mais para a Coordenadoria de Proteção Animal, porque não é de proteção animal. Eu recebo reclamação constante, ou não que ligam e não conseguem, às vezes, nem falar. Não conseguem falar, ou não atendem, ou o carro está quebrado, ou o horário é incompatível com o resgate, quer dizer, o animal tem que sofrer maus tratos ou ser atropelado na hora, ou vamos no dia seguinte, ou vamos tentar e depois. Até lá o animal vai morrer, vai sofrer, enfim, é uma crueldade. E a população perdeu, não acredita mais no serviço da prefeitura. Agora, um amplo trabalho de castração seria muito importante. Castração. Isso talvez seja a grande chave. Coibir a venda, porque existem canis clandestinos aqui, vários protetores têm animais adotados de canis clandestinos. A venda de animais tinha que ser legalizada no Kennel Club, não. São animais de fundo de quintal que depois a fêmea já deu o que tinha que dar, eles abandonam. No abrigo nós temos animais de raça que foram abandonados porque não serviram mais. É triste, é uma realidade. São triste, usados cruel. E depois jogados aí na... Então, coibir a venda. Você volta e meia, chega na feirinha do Alto, tem gente vendendo animais. Isso não pode. Isso tem que ser proibido, isso é inaceitável. Isso não tem fiscalização. Coibir a venda, dar assistência à pessoa pobre. Ela tem o direito de ter uma criança, de ter um animal. Nosso tempo estourou, você vê como é que corre o nosso papo. A gente fala tudo na velocidade da luz, mas nós vamos ter outros papos aqui com a Bebete, ela está sempre pronta para vir. Quem quiser conhecer, é possível conhecer o teu santuário lá? Quero conhecer, quero ajudar, quero adotar. É possível conhecer quando a estrada tá boa. Agora tá dando para ir. É possível, então como é que dá para fazer contato pelas redes sociais? Nós vamos colocar o link, tá, gente? São vários animais. Você tem gatos lá também? Tem no outro abrigo de Campo Limpo. Os gatos, tem muitos gatos lá, gatos filhotes. Agora, coitada, a Elizabeth Simões está praticamente assumindo todos, porque não tenho mais como onde botar. Eu estou com uns 200 gatos. São adultos, mas os cães gostam mais de visita. Eles se apaixonam pelas pessoas que vão visitar. Então, lá na SOS, quando vão as pessoas visitar, eles ficam numa alegria. Eles querem ser adotados. O problema é o acesso e a dificuldade de trazer para a cidade e de ter essas campanhas. Eu agradeço a Elizabeth que ela me dá o espaço para doar os filhotes, pelo menos. O abandono lá, com toda a estrada ruim, existe. Ontem abandonaram uma cadelinha lá, que nós colocamos nas redes sociais, a bichinha estava em desespero. Tem muitos comentários, amarram lá para não fugir na mata, porque dentro do Parque dos Três Picos tem até onça, né? Então as pessoas amarram no portão e elas... Estou torcendo para que alguém se apaixone e adote ela, para nos aliviar de tantos animais que a gente tem que cuidar. Não é fácil, não. É difícil. E espero que adotem os 40 do Guilherme Mota que sobraram. Tem que ter essa atenção. Alô, prefeitura, vamos ter mais carinho. Tem um novo governo. Prefeito, por favor, acho que isso é o grito dos animais, né, dos protetores sérios. Né? A gente precisa que alguma coisa seja feita. Não dá para ter esse sofrimento, esse lamento.
né, de quem acompanha de perto e que sabe aonde dói, porque passou a ser a voz dos animais. Bebete, o nosso tempo estourou. Muito obrigado. Obrigada tá? a você por dar voz aos animais Sempre. através de mim Sempre. e de outros protetores também. E eu sempre digo o seguinte, a gente tem que dar voz a quem realmente trabalha, gente. A quem realmente faz isso por amor e que faz isso há muito tempo. Então procure sempre, vai adotar os animais, dê prioridade a esses animais que são bem cuidados, são bem tratados, saem de lá com saúde para poder você adotar com segurança, né? De gente que faz isso com muita seriedade. Mais uma vez, obrigado, Bebete. Obrigada a você. Gente, olha, eu vou ficar por aqui. Amanhã a gente tem um papo seríssimo com o professor Carlos Martins. Nós vamos falar sobre desenvolvimento territorial. Nós vamos falar sobre essa coisa dos prédios, 20 andares, pelo amor de Deus. Nós vamos falar sobre a crime cidade. ambiental também. É um crime ambiental. Nós vamos falar sobre a cidade e você é o nosso convidado. Forte abraço, então. Beijo no coração. Amanhã às 10 eu tô aqui.